Provérbios 8, 22. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Nós temos aprendido aqui que a primeira criação de Deus foi a sabedoria. Antes dele criar qualquer coisa, Deus criou a sabedoria porque ele já sabia que sem sabedoria, sem a sabedoria de Deus, sem a sua própria sabedoria, não se pode fazer mais nada. Então tudo foi criado por Deus perfeitamente. Se nós olharmos com tal sincronismo que o Senhor criou tudo, o nosso corpo, irmãos, é tudo perfeito, uma coisa funciona com outra. Então tudo foi criado com a sabedoria. E cada vez mais nós precisamos fazer tudo com a sabedoria. Nós prestarmos atenção desde criancinha. Eu não sei quantos de nós aqui foi criado dentro da palavra de Deus, tendo a palavra de Deus, falando o que é errado, o que é certo, falando de pecado. Aquela coisa de, não faz isso que é pecado, papai do céu não gosta. Aquela coisa de ensinar para a criança desde pequenininho. E a sabedoria de Deus, ela deve começar por nós, desde criança. Mas a criança em si mesma, ela não busca essa sabedoria. Então cabe pais irresponsáveis levar a sabedoria de Deus para as crianças, porque senão entra a sabedoria do mundo. E a vontade do Senhor é que nós ensinemos os nossos filhos, não o mundo ensine os nossos filhos. Ou mesmo quando nós não somos nossos filhos, ou é um sobrinho, ou é um neto, ou quem às vezes não é diretamente o pai, mas o responsável por aquela criança, que deve estar ensinando, levando a sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus é a coisa mais principal para a vida de qualquer pessoa. Então vamos dar um pulinho lá em Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Cabe a nós, pais e responsáveis, irmãos, ensinarmos a palavra do Senhor e dar sabedoria de Deus, passar a sabedoria de Deus para os nossos filhos. Por exemplo, irmão, no nosso andar, no nosso caminhar, a forma de nós falarmos, tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós não precisamos falar o crentez o tempo inteiro. Não é tudo só, glória a Deus que fizer, mas o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso levantar, tudo, os lugares onde nós vamos, nós mostramos com essas atitudes para os nossos filhos que nós somos pessoas que fazemos a vontade de Deus. Tem gente, irmãos, que acha bonitinho já desde criancinha, pequenininha, quando a criança fala o primeiro palavrãozinho, a família inteira dá risada. Isso é muito feio. Por quê? Porque a criança vai crescer vendo aquilo, achando que aquilo é bonitinho. Ela está chamando atenção, ela dá risada, todo mundo acaba dando risada. Eu fiz um evangelismo há pouco tempo atrás numa favela e tinha um garoto do lado, mas ele falava tanto palavrão. O garotinho era pequenininho assim, eu chamei ele lá de lado e pedi direção de Deus. Como é que eu vou? Não posso dar bronca, o filho não é meu. Cabe, mas aquilo me incomodou e chamei o garotinho, eu estava vestida de palhacinho e tudo mais, levando a palavra, e falei para ele se ele sabia que papai do céu não gostava que falava palavrão. E ele falou, como assim? Ou seja, começa daí, ele nunca ouviu falar, porque todo mundo na minha casa fala, tia. Então, aí eu contei a historinha de Isaías, quando o anjo do Senhor pegou uma brasa ardente e colocou na boca. Falei, já pensou, papai do céu, com o anjo lá, pegar a brasa quente e colocar na sua boca, para queimar palavrão? Papai do céu não gosta. Então, nós que temos essa sabedoria e conhecemos, vamos achar bonito coisa do mundo. Isso é coisa do mundo. A mentira. Ai, mãe, sei lá, quebrou o meu lápis na escola. Quem quebrou foi ele. Ai, foi o meu amiguinho. A criança, ela tem por natureza. Olha, não pode mentir, hein?
Papai do céu não gosta. A mentira é do diabo. Tem gente que não fala. A mentira é do diabo. Não pode. E acha, e vai deixando passar as coisas assim. Respeito. Ah, não. Meu filho não chega chorando em casa, mas de jeito nenhum. Bateu, levou. Da onde está isso a palavra do Senhor? Ah, se brigar, chegar chorando em casa porque apanhou, vai apanhar de novo. Que crueldade fazer isso com a criança. E a gente conhece, irmãos. A gente olhar do lado, a gente vê gente fazendo isso com as crianças. Não leva. Por que a gente às vezes tem mania de querer que os nossos filhos sejam mais? O mais esperto, o mais inteligente, o mais forte, não sei o quê. Criança nunca pode chegar chorando em casa, ou teve problema, ou teve a pior nota. Não, os nossos filhos têm que serem os melhores. Não, são crianças como todas. E nós devemos olhar para a palavra do Senhor, que fala para a gente ensinar a criança. A criança fez alguma coisa errada, chama. Mas na hora que ela fez alguma coisa boa também, leve, né? Como é que fala? Elogie. Fala que bom, que o Senhor se agrada e eu me agradei mais ainda de você estar assim. Nossa, que bom. Porque se nós olharmos, às vezes a palavra de Deus é muito dura, é difícil, mas é o melhor para os nossos filhos. Desde pequenininhos, desde pequenos, nós devemos fazer dessa forma, levar. Porque se nós não ensinarmos os nossos filhos, as pessoas que nós amamos, da forma que a palavra nos orienta, o mundo vai ensinar, irmãos. E a sabedoria do mundo, eu que vim do mundo, não é boa, só traz sofrimento, é complicado. E o pai que ama corrige os seus filhos, né? Então vamos dar um pulinho lá em Provérbios, vamos voltar lá para Provérbios, e Provérbios fala muito sobre sabedoria. Provérbios 13, 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Um pouquinho mais para frente, Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Quando a palavra de Deus fala vara, fala sobre um castigo, não é tortura, é sobre nós educarmos. A palavra, você vê, o mundo fala que tem até a lei da palmada. O mundo nos proíbe fazer uma coisa que a palavra de Deus nos ordena. Eu dei uma surrinha em uma filhinha, em outra filhinha, irmãos, e elas não deixaram de me amar. A palavra, no mundo, para os psicólogos, traz trauma. Você não pode bater, que traumatiza. A palavra de Deus fala que livra do inferno. A sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus são totalmente diferentes. Se nós formos pelo que a sabedoria do mundo nos mostra, porque às vezes a gente quer fazer o que todo mundo faz e tudo mais, irmãos, nós estamos perdidos, nossos filhos estão perdidos, as nossas vidas. Porque a sabedoria de Deus é totalmente controversa com que tudo que ensinam por aí hoje em dia. Vamos dar um pulinho em Eclesiastes 11, 9. E quando a gente for orientar a criança, irmãos, não é sair espancando a criança de jeito nenhum. Nunca. Primeiro a gente ensina para a criança. Isso você não pode, você tem que pôr um limite para a criança, principalmente os pequenininhos, porque a criança não pode apanhar sem saber porque levou um tapinha, ou porque está sendo chamada a atenção, ou porque ficou de castigo. Você primeiro orienta. A palavra de Deus, ela sempre nos orienta, porque também assim, para quem nunca ouviu a palavra do Senhor, a palavra do Senhor fala que nós somos ingênuos, nós não sabemos das coisas ainda, não temos a palavra do Senhor. Mas a falta de sabedoria da palavra do Senhor nos traz sofrimento. Agora, você ensina para a criança, isso pode, isso não pode. O que ela vai fazer? O que é normal a criança fazer? Ela vai ver se você vai liberar ou não. Se você prometeu para a criança, se você fizer isso, você vai ficar de castigo, cumpra com a sua palavra. Você deixa a criança de castigo, senão você perde totalmente o controle dessa criança. Então, tudo. Por quê? Primeiro que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Se eu falei não mexa aqui, não mexa aqui. Se a criança mexer, eu falei que ela teria uma consequência. Por quê? Porque isso já traz para a criança, irmãos, para a vida adulta. O quê? Que se ela faz alguma coisa que é fora da lei, que é fora da palavra de Deus, ela vai ter consequência.
Se você ensina o seu filho, o seu neto, não pode fazer isso, ele vai lá e faz, você não faz nada, qual consequência? Você falou que não pode, ele fez, não sofreu nada, ele vai continuar fazendo. Na vida adulta a mesma coisa. Nós devemos mostrar que tem controle, porque se a criança vê que ela tem controle, ela vai crescer vendo que tudo tem um limite, tem a parte do controle. Opa, eu posso até aqui, daqui para lá eu sei que eu vou sofrer duras consequências. E isso vem para a nossa vida adulta. Eclesiastes 11:9 diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remova da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Jovens e adolescentes, peçam sabedoria ao Senhor. Peçam a sabedoria de Deus para todas as fases das suas vidas. E nós devemos também pedir para o Senhor a sabedoria dele. Porque a sabedoria do mundo, irmãos, diz que ser jovem, ser adolescente é a melhor fase, a fase da emoção, a fase de fazer isso e a fase de fazer aquilo. Mas você viu que a palavra do Senhor fala que são vaidade. É uma fase em que os jovens eles estão passando por muitas mudanças. Os interesses são outros. Eles pensam uma coisa, dali a 2 segundos estão pensando. Isso faz parte dessa fase, mas é uma fase de vaidade. Isso tudo logo passa, porque dali a pouco você entra na vida adulta. E se você não tiver, irmãos, a sabedoria de Deus, acaba sofrendo e acaba entrando na vida adulta, colhendo as coisas ruins que plantou na adolescência e na juventude, né? Porque tudo que nós fazemos, né, enquanto nós somos criancinhas, nós temos os nossos pais nos orientando. Dali a pouco, a gente começa a crescer um pouquinho mais, começamos nós a termos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, eu penso isso, eu quero aquilo, e é nessa fase que a gente começa a ver essas mudanças, né? E é uma coisa que é um assunto que é chato, mas está na palavra de Deus e a gente pouco se ouve hoje em dia. Irmãos, eu fui uma pessoa que eu não fui orientada em alguns passos da minha vida, quer dizer, eu não fui criada dentro do Evangelho do Senhor. E vocês acreditam que nunca falaram para mim sobre fornicação? Nunca falaram, nunca ouvi falar o que era fornicação. Nunca ouvi falar que não podia se ter relação sexual antes do casamento. Não ouvi. Não falavam, muito pelo contrário, o que se ouve no mundo, e nós temos que prestar atenção porque falam isso até hoje, quer dizer, falam isso hoje, que é o mais que se falam hoje em dia para os jovens, e até para quem não é, que está em casamento, que se desfez e tudo mais, que tudo é liberado, muito pelo contrário, falam para os jovens que tem que experimentar antes, e se não for bom? Se for casar com a pessoa, você vai ter que ficar casada com a pessoa a vida inteira, então não está bom, separa. Essa é a sabedoria que o mundo está passando para os nossos filhos, para as nossas vidas, que nos passaram há tempo atrás, porque eu não tenho tantos anos assim, foi passado isso para mim. E passam isso para os nossos filhos hoje. E eu vou falar uma coisa, irmãos, esse negócio de casar virgem, tem gente que tem vergonha, os rapazes têm vergonha, e tem pais, homens, que têm prazer em pegar o filho, rapaz, e levar para sair com outras moças, para sair mostrando para todo mundo. Por quê? Porque tem vergonha de falar para os outros amigos que o meu filho vai casar virgem, só vai casar com a esposa que o Senhor der para ele. Não se leva. É assim, a moça tem que ser, mas o rapaz não. A palavra de Deus, ela não diz isso. A palavra de Deus, ela fala que os dois são santificados ao Senhor. Tem que ser de um leito imaculado. É para o homem e para a mulher. Os dois vão se unir e se tornar uma só carne. Mas para os jovens hoje em dia não é falado sobre isso. As pessoas não ouvem. Os jovens não estão sabendo. É muito pelo contrário, na base do vamos que vamos. Tem que saber? Ah, imagina. E se não for? Se você crê no Senhor, para a moça, para o rapaz, crê que o Senhor tem o melhor. Quem conhece a palavra de Deus, quem ouve a palavra de Deus, não vai cair nisso. Por isso que nós temos que falar. E jovem não quer ouvir isso, gente, é chato.
É chato para pegar você, um jovem para você sentar e falar: vem cá, filho, vem cá, filha, eu quero te falar uma coisa muito séria. Isso está na palavra do Senhor. Eles não querem ouvir. É chato, mas cabe a nós. Se eles vão obedecer ou não, isso vai ser eles com Deus. Mas, irmãos, vai ser cobrado de nós o fato de não falarmos. Quantas mães e pais a gente sabe? Eu vou até falar, eu fiquei sabendo de um casal que eu conheço, que comentando, a gente estava, ele falou: mas não, lá em casa não tem desses. Meu filho e minha filha, a namorada até pode vir aqui e eles dormem juntos e tudo mais. Para motel não libero não. Que isso? Como? Eu falei, vem cá, não é isso. Como assim? Não libera, mas a fornicação é a mesma coisa. E pior ainda, a pessoa está liberando. Está fazendo o errado debaixo dos teus olhos. Vai ter que dar conta para Deus. É um pecado liberado, feito dentro de casa. Jovens, sabe por quê, irmãos? Porque assim, o Senhor, Ele nos dá, tem tempo para todas as coisas. E o pessoal não está querendo mais esperar nada. É fazer tudo do jeito que quer. Vamos dar um pulinho lá na 1 Coríntios. 1 Coríntios 6. Quanto eu perdi, irmãos? Quanto eu olho assim e falo: nossa, nada disso chegou. Por isso que eu tenho uma coisa muito com jovens de passar. Porque eu vejo os maiores erros e os maiores sofrimentos da minha vida começaram lá atrás. Faltou direção, meu Deus, faltou. Mas eu sei que o Senhor tinha propósito para tudo isso. E quando às vezes eu converso com os jovens, eu falo que a minha vida sirva de um exemplo para vocês nunca seguirem. Porque é sofrimento no final. É sofrimento. 1 Coríntios 6,16. Aqui Paulo dando mais uma das grandes broncas. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse o Senhor, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Essa história de que pode, não pode, a palavra do Senhor é o que basta. O que importa é a palavra do Senhor. E falar, como eu disse, para os jovens é difícil, mas, irmãos, tudo tem a hora certa e nós devemos passar isso para os nossos filhos. Quando eles começarem a crescer, a se acharem um pouquinho maiores e serem donos do nariz, acham que já podem tudo, mostra a palavra do Senhor, o que diz a palavra do Senhor. Lá em Gênesis, que esse eu não anotei, mas eu estou tentando lembrar aqui agora, fala que primeiro o Senhor, Ele criou o jardim do Éden e depois Ele colocou o homem para cuidar e lavrar a terra. E depois disso é que Ele fez a mulher. Se nós refletirmos bem, o Senhor deu primeiro o trabalho para o homem. Depois Ele deu uma mulher. A gente vê muita molecada hoje em dia aí querendo namorar e nem trabalho. Aí chega o dia dos namorados, pede dinheiro pro pai, pra mãe, para ir comprar presente pro namorado. Opa, vai trabalhar primeiro. Por que você está trocando os negócios? Vai primeiro trabalhar, vai ter seu dinheiro para você poder comprar o presentinho aí. Não quer namorar? O Senhor primeiro deu trabalho, depois deu um homem. Deu uma mulher, né, para Adão. E as pessoas não têm a direção e vai fazendo porque o outro faz, porque o amigo já tem, porque está empurrando. E se nós não prestarmos atenção, os nossos filhos vão ser ensinados de acordo com o mundo. Irmãos, os irmãos, alguns sabem, alguns não sabem, eu tive uma filha que foi embora de casa, irmãos, porque eu bati firme com a palavra do Senhor. Não é assim, aqui em casa é assim. Aqui em casa é de acordo com a vontade de Deus. Ela foi. O que aconteceu, irmãos? Oração, 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 jejum, oração, oração. Sofri, é doído você ver uma filha embora. O que aconteceu? Ela voltou, irmãos. A gente tem medo, às vezes, quer ser sempre muito agradável. Quer ser sempre aquela mãe mais legal, pai mais legal, moderninho, que faz tudo. Faz tudo com seu filho, vai sair, vai com ele no cinema, vê um bom filme que seja bom, que às vezes o mundo nem tem tanta coisa boa.
Vai passear, vai fazer alguma coisa, vai num parque, vai andar, vai fazer uma caminhada, troca ideia, olha a lição. Mas não, a gente corre muito trabalho, às vezes a gente não tem tempo para olhar a vida dos nossos filhos. E quer ser a mãe perfeita, mais linda, maravilhosa. Quer ser o pai mais legal, mais perfeito, mais lindo, mais maravilhoso. O pai que aprova tudo, a mãe que aprova tudo. E Deus está aprovando tudo isso que o nosso filho está fazendo? O que nós estamos deixando os nossos filhos fazerem, os nossos amados fazerem? Há caminhos que parecem bênção, mas no final são caminhos de morte, é o que diz a palavra do Senhor. E nós não podemos, irmãos. São pessoas que a gente ama, que ali na frente vão estar colhendo, quando ficarem com mais idade, vão colher essa má semeadura, fazer o que não agrada a Deus. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E aí sim, quando os nossos filhos, as pessoas que nós amamos, que estão conosco, aí sim, irmãos, aí sim, vão estar formando uma família, aí vão poder estar juntinhos, porque quem crê no Senhor, que obedece a palavra do Senhor, que faz a vontade de Deus, ele vai estar esperando o varão valoroso, a varoa valorosa do Senhor, vão se ajuntar, aí sim, fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, aí serão um casal abençoado por Deus, vão ter aí 51 anos de casamentos, unidos pelo Senhor, sabe, com bênçãos, não vendo os nossos filhos acabar fazendo o que não agrada a Deus e ter caminho totalmente tortuosos, de sofrimentos, como eu falei que foi a minha vida, né? Pais que são coniventes com o pecado, sabendo que não agrada, mas para ser agradável, acaba fazendo o que quer o filho. Irmãos, é difícil às vezes. Eles pegam pesado e eles fazem uma chantagem emocional assim, parece que eles vão morrer. Mas quem crê no Deus, crê no Senhor, não crê na ameaça do Senhor. Se fizer isso, eu vou embora de casa. Se for isso, eu vou me matar. Irmãos, crê na palavra do Senhor. A palavra de Deus é mais forte. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então, em todos os momentos, irmãos, das nossas vidas, criancinhas têm que ter a sabedoria de Deus. Jovens têm que ter a sabedoria de Deus. E para nós também. Muitas vezes falta sabedoria dentro da família, às vezes como orientar os nossos familiares, às vezes falta sabedoria no trabalho. Pedir sabedoria de Deus em todos os momentos das nossas vidas, porque nós vamos passando a vida, vai chegar um tempo que dali a pouco a gente começa a colher tudo que nós plantamos, a vida inteira. Um dia a colheita vem. Um dia a colheita vem, que essa colheita seja maravilhosa e bendita nas nossas vidas, né? Vamos dar um pulinho em Jó. Jó 5, 26 e 27. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Aqui, irmãos, Elifaz, um dos amigos de Jó, falando para o quê? Para que ele buscasse a Deus. Por quê? Porque uma hora a velhice ia chegar e com ela chegar a morte. E o que ele levaria? Precisa buscar a Deus, precisa buscar a sabedoria de Deus. Que velhice que nós pretendemos ter? Que velhice que você pretende ter, irmãos? De acordo com a vontade de Deus ou de acordo com o que o mundo está mostrando? A sabedoria do mundo diz uma coisa, a sabedoria de Deus mostra outra. Para muita gente aí, essa coisa de, uma mocinha, imagina casar virgem e uma mocinha, imagina o rapaz, é ruim, hein? Não existe isso mais para o mundo, irmãos. Mas a palavra de Deus fala. E aí, você fica com o que a palavra de Deus fala ou com o que o mundo fala? O mundo pode tudo. E não é que para Deus não pode tudo. Mas tem muitas coisas que até o que o Senhor nos libera, o mundo deixa tudo conturbado, muda tudo. Então, em todos os momentos, nós devemos buscar a palavra de Deus. É infinitamente melhor fazer a vontade de Deus. Em todos os momentos. A colheita que vem, irmãos. E olha que nós passamos, para nós que fazemos a vontade de Deus e buscamos, né, andar de acordo
com a palavra e tudo. Nós já passamos por dificuldades. Imagina ali na frente a luta de quem vive na base do vamos que vamos e acha que Deus não está vendo tudo. E para quem está na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus e faz o que o mundo está fazendo, qual a cobrança que vai vir? Deus vai falar o que está falando. E a pessoa não quer ouvir. Né? Então, irmãos, cada vez mais, né? Nós sabemos aí que as pessoas que têm mais experiência, jovens e nós, conversemos com os idosos. Vamos conversar com o irmão Josair e com a irmã Maria Helena, perguntar para eles, nesses 51 anos de casamento, foi tudo uma bênção maravilhosa, só maravilha. Não foi, ele já está balançando a cabeça, falando que não foi. Não foi, porque a gente sabe que tem luta, união de duas pessoas são diferentes, brigam, mas busca direção. O que leva eles a fazerem hoje 51 anos de casamento é terem buscado a vontade de Deus, é estar honrando o nome do Senhor, é estar falando que Deus que os orientou, Deus que levou eles. Os mais velhos, eles têm experiência de vida, que os jovens tenham a sabedoria de buscar experiências dos mais velhos e que nós possamos cada vez mais buscar essa sabedoria de Deus para quando a gente tiver um pouco mais de idade ali na frente, nós possamos passar essa sabedoria e orientar os jovens, não termos vergonha de falar de nada do que está na palavra. O nome pecado existe, pecado é pecado na palavra de Deus. E hoje nós não ouvimos falar tanto de pecado. Pecado é pecado, nunca mudou, irmãos. Foi lá no começo de quando o Senhor falou que era e vai ser até hoje, vai ser até a volta do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele está vendo e nós precisamos orientar, irmãos. Que nós busquemos cada vez mais. Quando eu falo dos meus sofrimentos e das dificuldades que eu tive e tudo mais, eu colhi muitos sofrimentos, irmãos, sabem? Eu cheguei no ponto em que eu tive vontade de tirar a minha vida. A pessoa vai, mas começou só por causa de fornicação, alguma coisa. Não, foi uma junção de tudo do mundo. Eu era a pessoa mais agradável do mundo. Eu era a pessoa super simpática, mais agradável, mais pode tudo. Vamos que vamos. Na hora de festinha, vamos lá. Na hora de fazer aquilo, vamos lá. E vamos lá. Mas não tinha direção de Deus. Faltava a direção de Deus na minha vida. Aí chegou um ponto, irmãos, que a gente fica sendo agradável, agrada todo mundo, não agrada a Deus, não tem Deus no coração, pronto, cria um buraco. E aí, o que você faz? Os amigos todos que eu tinha, que jovens precisam de amigos, precisam ter, né, outras pessoas, porque às vezes tá só com pai, mãe e tudo mais. Tem amigos no trabalho, tem amigos no serviço, tem vários amigos, é bom, a fase da juventude é muito bom, saírem, se divertirem. A palavra de Deus não fala que não pode se divertir, pode, mas tem os limites, mas pode, mas para mim não tinha limite. E o que aconteceu, irmãos? Os meus grandes amigos, quando eu tive meu maior problema, eu não tenho eles mais. Não eram amigos, eram pessoas que estavam comigo, me levando para o buraco junto com eles. Hoje, quando alguns me encontram, falam, nem parece você. E eu falo, glória a Deus, que eu não quero ser aquela pessoa que era igual no mundo. Se não mudar, do que adiantou a palavra de Deus? Eu quero mudar mesmo. E não só por fora, nas minhas atitudes. Nós precisamos de sabedoria de Deus. Precisamos de sabedoria de Deus hoje para votar. Se nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui, tem as leis, nós temos que cumprir com as leis. A palavra de Deus nos diz que feliz a nação de Deus é o Senhor, que nós possamos, né, colocar alguém, às vezes sabe que é difícil, mas pelo menos ter sabedoria, buscar as coisas, não ser levado, como Maria vai com as outras, na hora de votar também. Pedir direção para Deus, Senhor, me dá direção, o que eu faço? Deus dirige, irmãos. Até nesses momentos, nós precisamos da sabedoria de Deus em tudo, em todos os momentos, irmãos. Porque aí sim, irmãos, aí nós passaremos pela infância, pela adolescência, pela juventude, chegaremos na nossa velhice com grandes experiências e coisas maravilhosas, tanto para contar, como para darmos de testemunho de diferença que Deus faz na vida daquele que serve e daquele que não serve. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor.